O pastor Gustavo está aqui também, não é? Aproveitando, ouvindo esse testemunho, mas ele também veio compartilhar uma coisa que vai com certeza impactar a sua vida e o seu testemunho também. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir mais enxurrada d'água cantando ali, o pessoal do Pingo d'Água, mas a gente tem uma proposta para você também que vai acontecer em Lagoinha amanhã, depois da manhã começa, né? Começa na quinta-feira, dia amanhã. 20, às 7h30 da noite. Hoje é 19, eu estou perdido na data, é amanhã à noite. Exatamente. Congresso de Células na Lagoinha. Você sabe o que é isso? Olha, é uma oportunidade excelente de você aprender, não é, o que Deus quer fazer nos pequenos grupos. Pastor, por que a importância de um congresso? Já que Lagoinha é uma igreja em células, por que é importante para o pessoal de casa saber de se ter um congresso como esse, né? Onde você vai ter ali palavras direcionadas, orientações direcionadas? Hoje, na verdade, ninguém pode dizer assim, eu já sei tudo sobre tudo. Eu não preciso aprender mais absolutamente nada deste assunto ou daquele assunto. Isso não existe. Isso aí até é uma prepotência da nossa parte imaginar que nós podemos afirmar para as pessoas que já estamos completamente prontos. E o Congresso de Células tem esse propósito, esse tempo de comunhão, esse tempo de reciclagem, esse tempo de novos aprendizados, esse tempo de recebermos mais do Senhor juntos ali como igreja. E a Igreja Batista da Lagoinha, na verdade, ela não é uma igreja em células. A Igreja Batista da Lagoinha é uma igreja assim, muito diferente. Híbrida. Ela é híbrida, ela tem uma identidade própria. Sim. Assim como Pingo d'Água tem uma identidade própria. Exatamente. Cada igreja tem a sua identidade. E cada igreja precisa entender isso, porque só entendendo isso é que ela vai conseguir cumprir o chamado de Deus na geração. E entendemos que Deus tem um chamado para nós como Igreja Batista da Lagoinha, e que tem a ver com aquilo que Ele quer fazer, não somente em Belo Horizonte, no Brasil. Existe uma parte que cabe a nós aqui, Igreja Batista da Lagoinha, juntando-nos com as outras igrejas para que o Brasil seja transformado. E entendemos que os grupos pequenos fazem parte dessa estratégia para alcançar as cidades, os centros urbanos. Essa foi a estratégia usada pelo apóstolo Paulo. Paulo, quando ele decidiu pregar o Evangelho em alguns lugares, ele sempre buscava os centros urbanos, aquelas maiores cidades daquela região. Então, assim ele foi para Corinto, assim ele passou por Atenas, assim ele foi pelas regiões da Galácia. Dessa maneira, ele chegou na Macedônia, foi lá para Filipos, foi para Tessalônica. Essas cidades, assim, ele não chegou por acaso. Eram cidades que tinham uma certa influência naquelas regiões. Cidades polo. Polos, cidades comerciais, cidades com uma multiplicidade étnica, uma diversidade étnica, gente de diversos lugares, gente que precisava ser alcançada, gente de diversos grupos sociais. Então o apóstolo Paulo usou essa estratégia dos grupos pequenos. Não apenas grupos pequenos, ele trabalhava pelo menos com 3 Cs, que tem sido a nossa missão aqui na Igreja Batista da Lagoinha, que é a partir das células formar cooperadores que se envolvam na celebração. Então, célula, cooperador e celebração. E por que isso? A célula, ou grupo pequeno, é aquele lugar onde as pessoas elas podem se aproximar mais umas das outras. É aquele lugar de relacionamento, aquele lugar de comunhão, aquele lugar de diálogo, aquele lugar de intimidade. E algumas pessoas podem pensar assim, então só a célula resolve? Não. Por quê? Porque, em geral, as células são homogêneas. Então, grupos de advogados vão alcançar, geralmente, advogados, juízes, promotores. Eles vão alcançar as pessoas daquele grupo específico. É sempre um grupo homogêneo. Médicos, da mesma maneira, vão alcançar aqueles da área de saúde. É normal que isso aconteça. É a tendência natural da sociedade, né? Pessoas, se agregar. Às vezes, pessoas de classes mais altas, elas vão alcançar, geralmente, pessoas de classes mais altas. Pessoas de um contexto social específico vão alcançar pessoas daquele contexto social específico. Assim, as células, em geral, elas são homogêneas. E sendo homogêneas, elas nunca conseguem trabalhar para a transformação da cidade, porque sendo homogêneas, elas são fechadas. Por isso que a celebração é fundamental. Porque na celebração, as pessoas dos grupos pequenos se reúnem no mesmo lugar. E assim, naquele lugar, um juiz se encontra com um cobrador de ônibus, se assenta no mesmo banco na igreja e oram juntos. Ali um professor universitário
ele se encontra com alguém que trabalha na construção civil. E assim as pessoas começam a perceber as diferenças e a reconhecer que Deus é aquele que faz com que as barreiras entre as pessoas caiam por terra. E é na celebração que a gente consegue ver isso com mais clareza, né? É exatamente nesse lugar que as pessoas veem como que umas e outras estão vestidas, como que elas adoram o Senhor, como que elas falam, como que elas agem e reconhecem igreja. E nós temos assim, Paulo fazia isso. Ele trabalhava com grupos pequenos e celebração nos lugares onde ele ia. No Antigo Testamento também, havia as diversas tribos de Israel, cada qual com a sua característica específica, a sua idiosincrasia, a sua função específica. A sua função específica, mas havia um momento em que Israel se reunia para adorar o Senhor no templo ou no tabernáculo. Então as tribos iam para um determinado lugar e ficavam ali juntas e começavam a perceber que eles eram um só povo. Então nesse nosso congresso de células, a gente quer passar por essas reflexões. E a gente quer se aprofundar mais, se reciclar, entender mais o nosso propósito como igreja na cidade de Belo Horizonte e a partir daqui em outros lugares. Então, dia 20, começa amanhã, quinta-feira, na Igreja Batista da Lagoinha. A entrada é franca, é livre, você está mais do que convidado para estar conosco. Então, quinta-feira, às 7h30 da noite. Sexta-feira, também às 7h30 da noite, na Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. No sábado, às 7 da noite, nós teremos a nossa grande celebração, quando vamos recolher também alimentos para montar cestas básicas. E no domingo, nos cultos das 10 da manhã e das 18 horas aqui na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Agora, pastor, vale dizer que essa reunião, esse congresso está aberto para quem também não é de Lagoinha, né? Pessoas que queiram, por exemplo, interagir, conhecer mais, porque é muito provável que existam líderes que queiram conhecer mais sobre a questão das células e às vezes ele não tem a oportunidade de viajar para um outro lugar onde há um congresso, porque em geral existem pelo Brasil afora igrejas que são 100% células e que organizam congressos voltados para o tema. Então é muito provável que um líder não consiga fazer esse vínculo com outras congregações, comunidades, mas em Lagoinha, por estarmos próximos aqui, ele pode ter essa oportunidade de estar com a gente ali também. É óbvio que o congresso é voltado principalmente para os membros da Lagoinha, os que estão em célula e os que estão se engajando nas células também, né? Estão vindo paulatinamente também estar nas células. Como o senhor disse, a Lagoinha não é uma igreja ainda 100% em células, mas está nesse processo, né, nesse momento híbrido, mas a pessoa que não é de Lagoinha também, se quiser, pode participar. E deve participar. É mais do que convidado. Eu creio que é um tempo assim para estarmos juntos, para aprendermos juntos, esse tempo de compartilhar de dons espirituais, de experiências com Deus. Então, quer você seja de Lagoinha ou não, quer esteja envolvido numa célula, num grupo pequeno ou não, vai ser tão bom se você puder participar conosco. E a gente precisa entender, às vezes algumas pessoas têm alguma resistência com os grupos pequenos, com as células. Mas a gente precisa tentar entender qual era a mensagem de Jesus. A mensagem principal de Jesus era o estabelecimento do reino de Deus por onde ele passava. E o reino de Deus fala desse governo de Deus, dessa ação de Deus nos lugares por onde Jesus andava. Certa vez, algumas pessoas perguntaram assim, peraí, como é que o reino de Deus vem? E Jesus respondeu, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus entre vocês. Quando o reino de Deus se estabelece em um determinado lugar, as trevas, os exércitos das trevas, eles precisam recuar. Porque Deus chegou, o reino de Deus, o governo de Deus chegou, o exército de Deus chegou ali. E isso, a gente precisa entender que Deus não quer fazer com que isso aconteça somente num determinado lugar da cidade. Deus quer que isso aconteça em todos os lugares da cidade, em todas as casas. Então, quando a pessoa abre a casa para se reunir em torno da palavra de Deus, que é Jesus, Jesus disse que se ele expulsa demônios pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus havia chegado. E como é que esse reino vem, perguntaram? Jesus disse, olha, ele já está no meio de vocês. E por que Jesus disse que ele está no meio de vocês? Porque Jesus estava ali no meio das pessoas. E ele é essa expressão maior do reino de Deus, ele é o rei. Então, quando as pessoas se organizam em casa, em torno da palavra de Deus, que é Jesus, ali elas estão celebrando e vivenciando essa manifestação do reino de Deus. E, portanto, as trevas, elas recuam. Agora, imagine você, Jean, se em cada casa aqui de Belo Horizonte
houver um grupo pequeno, uma igreja, para estudar a Bíblia, para ter comunhão. 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Jesus disse, eu vou estar ali com eles. Sim. A luz do Senhor vai brilhar ali. A presença do Senhor está ali, o reino vai se manifestar e as trevas vão recuar. Então, a nossa oração é para que em cada casa de Belo Horizonte pessoas se reúnam para adorar o Senhor Jesus, para que a luz brilhando ali possa fazer com que as trevas recuem e as cidades sejam transformadas. Isso é o que nós queremos. Então, quer a pessoa dê o nome para isso de célula, de grupo pequeno, de grupo familiar, não importa o nome, a terminologia. Importa que as pessoas estejam reunidas por causa de Jesus e no nome de Jesus. E para serem amadas, não é? Bom, então todos estão convidados a participar, inclusive você que, como o Daniel Chinelo agora há pouco falou aqui, do Daniel do Pingo d'Água, né? Ele se sentiu amado, se sentiu cuidado, apoiado ali. Você que precisa desse amor, né? Desse carinho, você que precisa de conhecer Jesus e reconhecer que é amado por Ele, né? Os pequenos grupos estão aí para te ajudar. E em Lagoinha, então, começa amanhã esse congresso para células a partir das 7h30 da noite, nesta quinta-feira, no Templo Principal de Lagoinha e se estendendo até no domingo. Então, quinta à noite, 7h30, sexta à noite, 7h30, sábado, 7 da noite e domingo às 10 da manhã e também às 18 horas. Então, venha estar conosco no Templo Principal da Lagoinha, que fica no início ali da Avenida Antônio Carlos, em frente ao Conjunto EAPI. Pastor Gustavo, obrigado por compartilhar esse convite com o nosso público, viu? Muito obrigado, Jean, que Deus continue abençoando aqui.